Alô, alô, Brasil! Boa tarde pra você ligada! Pra você ligado na tela da Globo, é dia de decisão, clássico dos milhões. Flamengo e Vasco, Maracanã, nosso maior templo do futebol brasileiro, dos maiores do mundo. Recebendo hoje mais de 50 mil pessoas, o maior público até aqui deste campeonato estadual. Mando do Flamengo. O Vasco joga com uma possibilidade apenas para chegar à decisão, tem que vencer por diferença igual ou superior a 2 gols. Já o Flamengo joga por vitória, por empate ou até mesmo derrota, por 1 gol de desvantagem para chegar à sua 7ª decisão de campeonato carioca seguida. Vamos juntos a partir de agora com esses craques aqui da opinião, trazendo as primeiras informações para o nosso timaço de reportagem. Promete ser de arrebentar. Vamos juntos na tela para mais esse clássico dos milhões para Flamengo e Vasco. Bom, deixa eu explicar o que acontece em cima da imagem do Bruno Henrique, o carrasco do Vasco na última temporada, Felipe Coutinho no aquecimento também, são grandes credenciais. A arte do chaveamento, gente, para vocês entenderem como é que tá essa reta final de campeonato carioca. O Fluminense do outro lado venceu por 4-0, volta a campo amanhã, jogando em Volta Redonda com uma ampla vantagem para chegar à decisão. Aqui está mais apertado, Flamengo e Vasco, em cima disso tudo que a gente explicou. Quarta-feira, às 9h30, está feito o convite, primeira decisão na tela da Globo. Quem é que passa? Hoje a gente define o primeiro finalista. Vamos recapitular o gol. O Gerson, um dos convocados, né? Mais uma vez está na lista da seleção brasileira do técnico Dorival Júnior para pegar Colômbia e Argentina. Segue o seu processo também de aquecimento. Bom, maestro, foi 1-0 o gol do Bruno Henrique, um golaço, o que dá ao Flamengo uma condição ainda melhor do que ele já tinha, jogando por 2 resultados iguais agora para a segunda partida. Boa tarde. Sem dúvida, Guga. Boa tarde a você, ao Paulo, o pessoal que está com a gente. E essa é uma vantagem grande, né? Principalmente por ser um time já encaixado e um time que tem uma qualidade técnica muito grande. O Vasco vai ter que jogar miudinho, vai ter que trazer todo o seu gigantismo histórico de um tricampeão continental, de um tetracampeão brasileiro, para colocar o time do Bruno Henrique à prova hoje aqui no Maracanã. Deixa eu saber as primeiras informações do Flamengo. Marcelo Corrêa, boa tarde para você. Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos. O time do Flamengo está terminando o aquecimento aqui do lado tradicional da Magnética no Maracanã, sentindo a vibração da torcida. O técnico Felipe Luiz divulgou a escalação com apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Vasco na semana passada por 1-0. A entrada do De La Cruz no meio-campo no lugar do Luiz Araújo, portanto, um esquema 4-4-2. O técnico do Flamengo tem feito um controle de carga, esse é o termo, de vários jogadores desse elenco durante o Campeonato Carioca. E, em alguns momentos, utiliza uns, outros momentos, utiliza outros, e sempre levando em consideração o que é mais importante, é a manutenção do melhor estado físico, melhor condição física de seus jogadores. Por isso, o Danilo, apesar de liberado pelo departamento médico, está fora dos relacionados hoje. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz falou sobre esse controle do elenco no início de temporada. O futebol é muito dinâmico, né? A gente não, são muitas variáveis que a gente não controla e fogem do nosso controle muitas vezes, mas tínhamos um plano de preparação, de treinamentos e desse controle de carga durante essa primeira fase do Campeonato Carioca, e conseguimos chegar bem. São tantas opções, Paulo Nunes, que, por exemplo, com 3 laterais pela esquerda no elenco, ele improvisa de novo o Varela, porque ele tem ido bem. Quer dizer, o Vinha ainda não voltou de contusão, o Alexandro, de repente, para quarta-feira, se o Flamengo for a final do campeonato, enfim. Hoje vai o Varela, o Flamengo vem com toda a sua força de elenco. Olá, boa tarde. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Maestro. Boa tarde a todos. E além disso, voltando com o De La Cruz, né? Depois de muito tempo sem jogar, o Varela vem bem, vem atuando bem pelo lado esquerdo. É um jogador que dá essa possibilidade, né, de quem joga pelo lado esquerdo atacar mais o espaço. E do outro lado, você adianta o Gerson. O Gerson vai jogar onde ele, na minha opinião, joga melhor, né? Mais próximo da área, junto ali com o Wesley do lado direito. Então, um Flamengo que o Felipe Luiz tem controle desse time, Guga. Ele sabe exatamente quando utilizar os jogadores. Mas o Vasco vem de classificação na Copa do Brasil, venceu por 3 gols, fez um primeiro tempo que anima o torcedor cruzmaltino. Precisa hoje aqui, pelo menos, de 2 gols para avançar a decisão. Boa tarde para você, Richard Souza. Fala, Guga, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A última impressão ficou.
o técnico Fábio Carille gostou do que viu do Vasco no meio de semana, nessa vitória sobre o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil e, portanto, repete a escalação daquela partida. Vasco terá novamente Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Um time mais ofensivo para quem precisa de gols, mas não a qualquer custo. Carille trabalhou muito o mental do time, ciente das dificuldades, da desvantagem no clássico de hoje. Olha só o que disse o técnico do Cruz Maltino. Sem muito tempo para trabalhar, para treinar, para levar para o campo. Sabemos da necessidade dos gols, mas sabemos também que a gente tem que fazer um jogo seguro, que se toma um gol se torna mais difícil ainda, né? Então construir uma vitória com bastante sabedoria, usei muita palavra sabedoria nesse momento para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Pois é, Maestro Júnior, pouco a pouco as coisas vão entrando na medida que o Carille desejava assim que foi contratado, ou seja, ele coloca só um volante de contenção, como ele gosta de jogar, é o Hugo, ele já começa a ter mais profundidade, mais volume pelos lados, com o Rayan de um lado e esse Nuno que está chegando agora, que potencializou o Felipe Coutinho na Copa do Brasil, que deu mais espaço para o Piton chegar à linha de fundo. O Vasco promete se encaixar com o artilheiro do campeonato, inclusive comandando o ataque, tá aí o Verrete, Maestro. Como disse o Richard de Souza, né? A impressão que ficou foi uma impressão de um time equilibrado, né? Com a entrada do Paulinho, a entrada do Nuno Pereira, e isso dando uma condição pro Coutinho de se preocupar muito mais do meio para frente do que fazer a marcação. E acho que esse equilíbrio é que ele está procurando. Como ele trabalhou muito a parte mental, quer dizer, eu acho que isso vai ser importantíssimo, principalmente porque existe uma vantagem do adversário. Maracanã, processo de aquecimento das duas equipes. Vamos circular. Ricardo Lai, acompanhando a chegada de mais de 50 mil vozes aqui ao estádio do Maracanã. Sabe onde ele tá? Na torcida. Fala, Guga, um abraço pra você, um abraço a todos. Setor misto do Maracanã, um exemplo pro Brasil. Olha essa família aqui, a rivalidade. O Ney, rubro-negro, Apoliana, vascaína, tem 2 filhos. O nome do primeiro filho, quem é que escolheu? Foi você, né? Qual o nome? Yasmin. Se fosse menino? Ia ser ele que ia escolher. Mas você escolheria qual nome? Edmundo. Seria o Edmundo. Aí veio o segundo filho, prioridade de escolha do flamenguista. E o nome do menino? Gabriel. Gabigol. Como é que em casa a rivalidade que a gente quer saber? Hoje vai dar Vasco, certeza. Uma rivalidade mais sadia em casa. Quem manda lá em casa é a mulher, mas aqui no campo quem manda é o Mengão. Esse é o clima aqui no Maraca, com você, Guga. Danada, é pra não ter briga. Aliás, o nosso respeito, a nossa homenagem a todas as mulheres nesse dia 8 de março, em especial as rubro-negras e cruz-maltinas curtindo a transmissão com a gente. Mais um quadro que ficou consagrado no Campeonato Carioca ao longo das nossas transmissões é o Jeito Carioca, né? Que traz hoje, por exemplo, um dos redutos do samba, nessa reta final de carnaval, a Duda Dal Ponte. Oi, Guga, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na Globo. Como diz aquele ditado, o jogo só acaba quando termina. Pois bem, isso também serve pro carnaval e ainda não terminou, tá? A gente tá aqui na Pedra do Sal, um lugar que é tradicionalíssimo do Rio de Janeiro, um lugar tradicional do samba. E tá rolando o bloco Traz a Caçamba. Tô aqui, ó, com o cantor Anderson e eu soube que você é flamenguista. Hoje vai dar Flamengo? Doente. Hoje o Flamengo é 3-0 pra fechar, Traz a Caçamba. Melhor energia, ressaca de carnaval, só chegar, galera. Bom, aí do outro lado temos a vascaína Juliana. Vai dar Vasco. O Vasco tem que ganhar com 2 gols de diferença, hein? Vamos voltar aos dias de glória, 3-1 e Traz a Caçamba segue tocando e comemorando. Muito bem, eu quero saber, Anderson, será que tem flamenguistas e vascaínos por aqui? Gente, diretamente ao vivo pra Globo aqui, tem flamenguista aí na pedra? E tem vascaíno também. Mas hoje é Mengão, É isso, Vilani, esse é o clima por aqui, tá? Sábado pós-carnaval. E qual é a música que a gente vai puxar? Então agora a gente vai fazer aquele pimpolho, arte popular pra galera ir lá pra cima agora, hein? Vem comigo, minha bateria! Tchau, tchau, Vilani, bom jogo por aí! Valeu! Deixa eu ver. Pimpolho era um cara bem legal. Ih,
começou. Pena que não pode ver mulher. Sou bom nisso, hein, Paulo Nunes? Isso é gostoso, né? Olha lá. Ela deu Ih, moleque. Produção! Maravilhoso! Olha só, monumento histórico tombado da cidade do Rio de Janeiro. Desde o período colonial, período escravocrata e hoje reduto do samba carioca. Muito bem. Leandro Lerhart e companhia com o Pimpolho. Maracanã, para mais de 50 mil pessoas. Maravilha! Daqui a pouco começa o jogo. Pra você ligado, Maracanã. O sol já vai se pondo, temperatura mais amena, 30 graus, ainda assim, céu aberto, um dia de muito sol na cidade do Rio de Janeiro, reta final do Carnaval 2025 e vamos com a decisão. Segundo jogo, semifinal, por enquanto, nessa decisão de 180 minutos, o Flamengo vai fazendo 1-0, joga por 2 resultados porque fez a melhor campanha na primeira fase, ou seja, pode até perder por 1-0 pro Vasco aqui, que ainda assim vai à final. O Flamengo joga com muitas possibilidades, vitória, empate ou até essa possível derrota por 1 gol. Ao Vasco, só uma possibilidade para chegar à decisão. Tem que vencer por 2 gols ou mais de vantagem. Daqui a pouco a bola rola, 5h45. Ó, garotinha, é uma homenagem, mais uma na tela da Globo a todas as mulheres espalhadas pelo nosso Brasilzão. Ó, mamãe, que uniforme maneiro, gostei. Rivalidade respeitada, numa boa, meio rubro-negra, meio cruz maltina. E os garotinhos também vão curtindo aqui no Maraca a emoção do futebol. Marcelo Corregi, as últimas do Flamengo. Olha, Guga, essa foi uma semana de reconhecimento à qualidade desse elenco do Flamengo, que teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira para a próxima data FIFA. E aí, todos eles muito empolgados, naturalmente. Filipe Luiz disse que o Wesley, convocado pela primeira vez para a seleção principal, estava super satisfeito, super empolgado com essa possibilidade. Isso não acontece com tanta frequência na história do Flamengo. Em 2017, tivemos uma convocação de 4 jogadores do Flamengo, mas numa seleção brasileira do Tite, apenas com jogadores que atuavam no Brasil. O Alex Muralha, o Jorge, o William Arão e o Diego Ribas. E em 1989, antes da Copa América, 4 foram convocados também. Esse aí o Júnior conhece muito bem, o Paulo Nunes também. Zé Carlos, Jorginho, o Aldair e também o Bebeto, que ainda vestia a camisa do Flamengo antes de ir pro Vasco naquela época, Guga. Informações do Vasco também. A torcida do Flamengo mete bronca, enche o setor norte aqui reservado a ela no estádio do Maracanã. Richard Souza, o Vasco precisa ser mais uma vez como manda a sua história centenária gigante no jogo de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Guga, boa tarde para todo mundo. E o Vasco confia muito em Felipe Coutinho, os 2 gols marcados por ele. Pela primeira vez, ele faz 2 gols nesse retorno ao Vasco, algo que só tinha acontecido na primeira passagem em 2010, quando ele ainda era uma promessa. São 19 jogos como titular, 7 gols marcados, uma assistência, e o Carille achou que o Nuno Moreira potencializou o futebol do Coutinho, gostou do que viu, do entrosamento da dupla e acredita que o Coutinho pode render mais nesse momento decisivo, Guga. Muito bem, circulando na mureta do Maracanã, lado interno do estádio, Ricardo Lai na torcida. Setor misto do Maracanã. Aqui, ó, Dia Internacional da Mulher. A gente tá com a Grazi e com a Lívia, primas e rivalidade em família. Como é que é a história aqui da rivalidade? Então, hoje eu a trouxe para tentar convertê-la pro Flamengo, né? Porque é muito novinha para sofrer tanto, tadinha. É que olha só, o Vasco é amor verdadeiro, diferente de vocês, torcida de cheirinho, então não tem como. 43 anos, só alegria. Quem é que vai decidir o... Bruna Henrique, gol sempre! Coutinho, o Verrete e o Ryan. Essa rivalidade da família da Grazi e da Lívia. Olha o abraço maravilhoso. Parabéns, mulheres. É com você, Guga. Maravilha, na arquibancada ou mesmo em casa, no bar, tá no boteco, participe com a gente. Vamos abrir o espaço a partir de agora com o nosso QR Code. Você aponta a câmera do seu telefone pro QR Code aqui, ó, canto baixo à esquerda. Participe da nossa transmissão. Mande a sua foto, o seu vídeo, a sua pergunta para os craques aqui da opinião. Tem o Maestro Júnior e o Paulo Nunes na cabine. Olha só, o papai trouxe, para viver o futebol também desde muito cedo.
Maestro Júnior, o que você está imaginando? O Vasco com apenas um volante de contenção, com jogadores povoando mais o campo de ataque, vem para cima, vai estudar o jogo. O Flamengo pode cozinhar o Galo uma vez que tem a possibilidade, né, de vencer, empatar ou até perder por um gol. O que você pensa antes da bola rolar, Maestro? Guga, eu acho que o Flamengo não vai mudar a forma de jogar como vem acontecendo com o Felipe desde já do ano passado, né? O Vasco, em função dessa necessidade da desvantagem, naturalmente vai ter que ser mais ofensivo do que é. Encontrou esse equilíbrio, volta a falar, no jogo contra o Nova Iguaçu. E isso vai dar a possibilidade do Coutinho encostar mais no Verrete, o Raio, né, ter mais liberdade, principalmente nas jogadas de contra-ataque com os passes. E a entrada do Nuno Moreira deu esse equilíbrio ao meio campo. O próprio Carille disse o seguinte: a gente já provou para si que conseguimos competir. A gente tem só tomar cuidado, não dá para tomar 4 amarelos com 20 minutos, mas enfim. Você acredita que o Vasco hoje vai conseguir jogar mais além de combater, além de disputar? Acredito, até porque, né, o time está mais solto, né, tá mais ajustado. O Carille falou muito da questão mental, mas para mim o mais importante é a confiança. O Vasco vem de uma grande vitória. Nuno Moreira pelo lado esquerdo é um destro que joga trazendo essa bola para dentro, se aproxima muito do Coutinho, e do lado direito você tem o Ryan. O Vasco precisava muito de jogador com essa potência que tem. Os times ainda não pintaram. Ryan tenha feito com que o Felipe Luiz tenha mantido o Varela, que é um jogador que da parte defensiva tem um poder melhor de marcação. Antes da entrada dos times, um rápido destaque do Flamengo, Marcelo Corregi. Bruno Henrique, o jogador mais assediado desse time do Flamengo, na primeira passagem pelo campo pro aquecimento, camisa 27 rubro-negro, fez o gol que dá a vantagem ao rubro-negro até aqui na semifinal do Campeonato Carioca. Gol de número 99 com a camisa do Flamengo, 10º dele contra o Vasco com a camisa do Flamengo. Se fizer mais um hoje, vai se tornar ainda mais o rei dos clássicos e com 100 gols com a camisa rubro-negra. Correge, amigo, apenas 18 atletas na história conseguiram 100 gols ou mais com a camisa do Flamengo. Incrível o que faz o Bruno Henrique aos 36 anos. Do outro lado, o Vasco, Richard Souza. Guga, Vasco aposta na juventude de Ryan, 18 anos, vive um começo de ano especial, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, estreou com 16 anos, foi muito criticado, mas já jogou o Clássico dos Milhões e se vê mais preparado nesse momento, Guga. O que se passa na cabeça do Nuno, por exemplo, que chegou outro dia no Brasil e já vai encarar o Maracanã com mais de 50 mil pessoas para um clássico de tamanha rivalidade, Paulo Nunes? O jogador quer esses jogos, jogo de semifinal, 2 gigantes, né? O cara já chega tendo uma boa atuação no jogo anterior e falou antes do jogo, né, que o Vasco também é gigante, que não tem medo do Flamengo. O Coutinho passou, gente, e atenção, já em 2025 ele fez mais do que nos 18 jogos da temporada passada. No ano passado, 3 gols em 18 partidas, ele já tem 4 gols com 9 jogos disputados. O Coutinho, pouco a pouco, parece entrar no trilho, como imagina a torcida do Vasco. Léo Pereira, havia a possibilidade dele começar no banco de reservas, mas o Danilo segue sendo preservado. Portanto, Léo Pereira como titular e o Danilo nem no banco de reservas. Tá aí o pirata artilheiro do campeonato. Wagner Magalhães é quem apita. Boa sorte para ele e para toda a equipe de arbitragem aqui no estádio do Maracanã. 99 gols. Bruno Henrique a 1 de chegar ao 100º com a camisa do Flamengo, que marca para esse cara que vem desde 2019 empilhando títulos com a camisa rubro-negra. Tá aí a tão desejada, a bola do jogo, vai começar a decisão. Segunda parte da decisão de 180 minutos agora para Flamengo e Vasco. Flamengo à frente no placar, vai vencendo por 1-0 e pode até perder o jogo aqui por 1 gol de desvantagem, que ainda assim passaria a grande decisão do campeonato. O Vasco precisa marcar 2 vezes pelo menos. Um espetáculo pirotécnico. Maracanã, templo do futebol brasileiro. Para 2 das torcidas, das 5 maiores torcidas do nosso país. Aí a garotinha no colo do Bruno Henrique, você viu também no Gerson. Maracanã vai ganhando um colorido todo especial. Mais uma vez, casa cheia, Arrascaeta homenageado pelo torcedor rubro-negro. 300 jogos disputados com a camisa do Flamengo. E o time do Vasco perfilado também para a bola começar a rolar. Que seja um grande jogo, como foi mais bem jogado no segundo tempo. Um pouco truncado, um pouco acirrado, demais, até exagerada a força de vontade das 2 equipes na primeira parte da decisão. Os times estão prontos, estão escalados e a Globo lança para você. Flamengo e Vasco. Começamos pelo Flamengo no 4-4-2. Vem de Rossi no gol.
Na lateral direita, mais uma vez, o Wesley, pela primeira vez convocado para a seleção brasileira. Varela vai improvisado de novo na canhota. Léo Pereira com Léo Ortiz. Léo Ortiz de volta à seleção também. 4 jogadores na lista do técnico Dorival Júnior no Flamengo. Gerson é outro deles. Eric Pulgar, jogador da seleção chilena. De la Cruz, jogador da seleção do Uruguai, como Arrascaeta, formando a meiuca do Flamengo. No ataque, 2 jogadores. Bruno Henrique, que esteve na lista ampliada, mas não na última lista definitiva para os jogos contra Colômbia e Argentina. E o Plata, que também vai defender a seleção do Equador na próxima data FIFA. Técnico Felipe Luiz, 5 meses de trabalho, 3 faixas de campeão já conquistadas. O Vasco está pronto no 4-2-3-1. Técnico Carille manda a campo Léo Jardim para o gol. Na lateral direita, Paulo Henrique, 2 gols marcados, faz uma boa temporada. Piton na canhota. Lucas Freitas no miolo da zaga com João Vitor. O Vasco, no meio campo, tem 2 jogadores que fazem a contenção. Um em especial é Hugo Moura. Paulinho leva mais a bola ao ataque para abastecer esse trio aí, ó. Rayan de um lado, Nuno Moreira do outro. Coutinho, 2 gols marcados na Copa do Brasil, destaque na classificação do Vasco. E Verratti, o artilheiro do campeonato, comanda o ataque Cruz Maltino. É o Vasco, tetracampeão carioca, tricampeão continental, tendo que escalar essa montanha chamada Flamengo no estádio do Maracanã. Wagner do Nascimento é quem apita, Thiago Farinha é o bandeira número 1, Thiago Filemon o bandeira número 2. E lá na salinha do vídeo a gente já mostra para vocês. Boa sorte a toda a equipe da arbitragem. O Paulo Renato é o responsável pelo uso da tecnologia à disposição da justiça do jogo. Que seja um grande clássico. Tá aí o Felipe Luiz trocando gentileza com o Carille. Que eles façam um bom trabalho, que os times entreguem tudo que a gente imagina para um jogo desse tamanho, para um palco desse tamanho. Que seja mesmo espetacular esse Flamengo e Vasco valendo vaga à decisão. Quarta-feira, a Globo mostra às 9h30, a bola rola. Primeiro jogo da final. Dá tempo de mais um destaque. Vamos ao gramado. Começa por você, Marcelo Corrêa, o Flamengo. Tava de olho no Arrascaeta aqui pela homenagem que ele recebeu da torcida rubro-negra. Ele estava tão concentrado no jogo e nos companheiros dele que mal percebeu. Quando percebeu, fez um gesto para a torcida e agradeceu muito o camisa 10 da Gávea, os 2 bandeirões, a homenagem da torcida rubro-negra a Zico e ao camisa 10 da Gávea atual, Arrascaeta, Guga. Justa homenagem. Desde que ele chegou em 2019, em todas as temporadas, ele liderou. É o cara que dá mais assistências, o grande garçom que dá mais bolas para gols no Flamengo desde que passou a assumir a camisa 14 e agora a camisa 10 do Flamengo. Do outro lado, o Richard Souza, eu quero saber do Vasco. Por falar em liderança, Guga, Pablo Verratti cada vez mais líder desse time do Vasco. No meio de semana ele cedeu a cobrança de pênalti para o Felipe Coutinho, porque o companheiro precisava de motivação, precisava de gol e agora acaba de reunir ali o time. A última palavra do capitão vascaíno. É um grande líder, ajuda a marcar, faz muitos gols, carrega a faixa de capitão. Tá aí o Verratti ao fundo. O Nuno fazendo o primeiro clássico dele com a camisa do Vasco da Gama. Vamos respeitar antes da bola rolar. 1 minuto de silêncio no estádio do Maracanã. Entre tantas homenagens póstumas, uma em especial a Luiz Carlos Galter, que tinha 77 anos, ex-zagueiro do Flamengo, campeão carioca em 1974. Guga. Jogou na seleção em 71.